mais diretamente, né? Mas alguma coisa que a gente pode falar aqui é que essa eleição, para nós que estávamos mais no dia a dia, ela foi bem mais cansativa do que as anteriores, por fatores que não adianta a gente se estender aqui, mas um processo que vinha já se desenvolvendo desde novembro do ano passado. Então, a conta que a gente tem que fazer é que nós que estávamos cientes de situações que estavam acontecendo, desde novembro, de alguma maneira, a gente já estava envolvido no calendário eleitoral. E isso é muito tempo, nós estamos aqui no dia 3 de junho, né? E principalmente nesses meses, entre novembro até fevereiro, março, eles não foram fáceis por outros motivos que em outro momento a gente fala. Mas o fato é que isso consumiu mais de um semestre em que a gente teve que dividir a nossa agenda de trabalho, a nossa agenda de atividades da entidade, nesse momento em que a gente estava podendo retomar após a pandemia, e também tivemos que conciliar isso com a agenda eleitoral. E isso com as nossas vidas, com o nosso dia a dia, com família, com filhos, com companheiros, com companheiras, né? E então, na verdade, o que a gente tem nesse momento é muito mais a agradecer a vocês que estão aqui, que representam o conjunto de sócios da entidade. A gente tem aqui uma amostra aqui significativa, aos nossos funcionários que estão aqui, que são exigidos bastante, e que muitas vezes passaram por situações ruins em função desse clima prévio de disputa que aconteceu aqui, e muitas vezes nós tivemos aqui que defender, e uma dessas vezes o Eli teve que defender aqui sozinho, enquanto havia pessoas aqui criando um ambiente ruim, um ambiente negativo, né? Mas nesse momento agora, o que eu digo, para a gente se ater ao que é uma evidência, que são os números, é que na primeira eleição em que eu fui candidato a presidente, a gente teve uma participação de 73 pessoas. Dessas 73, 71 votaram na chapa. Na segunda, em que já houve um incremento, foram 108 votos, e desses 108, 97 votaram na chapa. E hoje nós temos esse momento histórico, porque é um número que é um número redondo, de 125 pessoas que votaram, e é os 125 é o comparecimento total. Isso para mim é a prova da qualidade do trabalho que a gente vem fazendo. É a participação dos sócios, é o crescimento. É lógico que a gente sempre busca que exista um número maior. Agora, a gente sabe que tem também situações que às vezes impedem da pessoa vir até aqui para votar. Tem pessoas que tiveram situações aí de última hora e não puderam votar. Mas eu, na verdade, assim, deposito uma esperança muito grande nessa nova diretoria. Ela tem, como isso foi divulgado durante a nossa campanha, metade das pessoas que estão entrando agora, que não estavam na diretoria anterior, embora haja casos, como da companheira Ângela Marinho, que havia sido diretora, ficou um período sem ser e depois retornou. Mas tem pessoas que estão realmente ingressando nesse momento como diretores, né? E o Eli, ele vai nesse momento comandar a entidade, nesse ano que é um ano muito difícil para todos nós temos consciência disso, né? Na verdade, quem assume a liderança das entidades nesse momento tem esse período de comemoração, esse momento de celebração que deve haver, mas o dia seguinte já é de muita preocupação, de muito trabalho para todos nós, né? E o Eli, a exemplo do que o Newton havia me dito em 2016, quando conversou comigo de que havia um entendimento na diretoria de que eu deveria ser o candidato, o Newton disse uma frase que eu trago comigo até hoje. Ele disse: eu acredito muito na liderança do Salomão. E essa frase hoje eu transmito para o Eli. Eu acredito muito na liderança do Eli. É um grande companheiro, é um colega preparado, qualificado, e que vai ter esse desafio, que vai ser tocado não só por ele, vai ser tocado pela diretoria e por todos nós, por todos vocês que estão aqui. Então eu passo a palavra para ele, é o momento dele falar. Ele é agora o futuro presidente da ACI, o presidente da ACI no seu centenário. Parabéns, Lico. Eu agradeço a transmissão, mas eu gostaria que a Ângela Marinho fizesse uma fala anterior à minha. Exatamente para legitimar o que a gente acredita nessa nova composição aí, de toda a diversidade que ela nos representa. Eu estou como sócia da CI há bastante tempo
Não acho mineiro. Não acho mineiro, mas eu já tenho Chevron, não me lembro de quantos anos. Eu estava dizendo hoje aqui na mesinha do Pessoal, café. vamos ouvir só a fala da Ângela, por favor. Eu estava falando aqui na mesinha do café que quem me trouxe para a CI no passado foi o companheiro Cirênio Cordeiro, que era um radialista da Rádio Verdes Mares. Eu trabalhava na redação da Tribuna do Ceará, porque a Tribuna do Ceará aqui não é a tribuna atual, a tribuna antiga, que a Inês Aparecida participou dessa redação junto comigo. E a gente se encontrava na cantina, porque a Tribuna do Ceará funcionava no prédio ao lado, e ele me convidou. Então eu tenho um apreço muito grande pela Associação Cearense de Imprensa. É a segunda vez que eu participo de uma diretoria. Estou numa função importante, eu sou a terceira pessoa na linha de sucessão. Na linha de sucessão não, na linha de administração. Ato falho, né, Inês? Na linha de administração, e eu espero contribuir bastante com o Eli, com o William Moura, nosso vice-presidente, e com os demais componentes da diretoria. E também considero importante a minha participação como representação feminina na chapa, né? Eu vivo dizendo que as mulheres têm ocupado espaço na sociedade mundial há pouco mais de 100 anos e nós já fizemos o que nós já fizemos. Então imagine 100 anos mais na frente, né? Nós vamos dominar o mundo, né? Perfeito. Então, juntos com os companheiros. Então eu espero contar com a colaboração de todos vocês e me colocar à disposição sempre que for necessário. Maurício, bem rapidinho. Gente, tá todo mundo um pouco cansado, né? Desde cedo aqui na batalha. Mas eu queria fazer duas menções antes de fazer uma fala que eu prefiro que seja curta para a gente, inclusive, poder celebrar. Eu queria agradecer de verdade o trabalho do Valnei, do Walter, do Cláudio, de todas as pessoas que trabalham na ACI. Essa turma faz um trabalho incansável aqui e hoje foi a amostra disso. Eles conseguem fazer muitas coisas simultâneas de uma maneira muito competente. É muito importante fazer esse registro. Agradecer de verdade, eu nunca tive dúvida que na hora que a gente reuniu o coletivo e colocou os nomes da Guga, do Maurição e do Raimundo para tocar essa comissão eleitoral, a gente não tinha dúvida que seria a excelência que foi. E realmente eu queria agradecer pelo compromisso, pela ética, pela forma de se conduzir, pelo profissional que é muito. O Raimundo eu acho que não está mais aqui, né? Já foi? Inclusive o Raimundo, que até uma hora dessa, desde 7 anos da manhã, continua elegante, que ele o meu sonho é ser elegante como o Raimundo Donato. De ano passado, não assim impressionante. Mas enfim, o que eu queria colocar aqui, para fazer um registro importante, já que o Salomão já trouxe a questão do número, houve um número absoluto, né, do ponto de vista de que se supera das eleições anteriores, e mais do que isso, a aclamação ela se torna de fato no resultado, né? E aí eu queria só que vocês entendessem por que isso me felicita muito, me deixa muito contente, porque em algumas situações anteriores, quando foi decidido na construção do coletivo, que de repente o meu nome poderia encabeçar, em algumas situações, em alguns momentos eu ouvi aconselhamentos que não são de má fé, inclusive para tentar que a gente conseguisse um resultado muito objetivo no final, que se de repente pudesse reduzir um pouco o tom, ou pudesse amenizar um pouco, porque existe uma diversidade da entidade que vai para muito além de repente de uma luta sindical. E eu fico muito feliz que na verdade esse coletivo que foi escolhido desses 23 nomes, né, junto na comissão de ética, essas pessoas, no geral, esses homens e essas mulheres nunca abriram mão de defender o que nós defendemos e nem a gente, né, na liderança da chapa, a gente nunca abriu mão de defender isso publicamente. E eu acho que o resultado expressivo que foi em número de votos e a consolidação dessa totalidade de votos que acredita na chapa, inclusive pela diversidade das pessoas que aqui estiveram para votar, eu acho que mostra que o discurso feito, a proposta feita está dentro da expectativa da categoria, dos profissionais de imprensa. Nunca foi tão importante, inclusive em respeito à entidade, nunca foi tão importante em quase os seus 100 anos de existência, no momento que nós atuamos, que uma entidade se colocasse publicamente, erguida, atenta e de pé para
a ameaça e o risco de tudo que a imprensa sofre hoje. Consequentemente, porque a democracia também sofre. Então, esse resultado vem consolidar, o resultado total e o resultado da opção das pessoas que vieram votar, vem consolidar que o nosso discurso ele está em consonância com o anseio de todas as pessoas que fazem a imprensa. E esse discurso assim continuará, e não só o discurso, a prática. Nós vamos integradamente, junto com as outras entidades, com o Sindicato dos Jornalistas, com a Federação Nacional de Jornalistas, com as associações do interior que aqui estiveram muito bem representadas, nós vamos juntos, integradamente, fazer esse esforço, e é isso que nós pretendemos. Nós não vamos abrir mão do legado histórico dessa entidade, nós não vamos abrir mão de honrar o batismo que foi feito à professora Adísia Sá, e nós não vamos abrir mão de honrar o que a categoria espera e que a gente faça, de fato, essa luta incansável em defesa da imprensa e da democracia. É isso.